salva mediante o seu Filho Jesus Cristo. E muito importante isso, porque com a morte redentora de Cristo na cruz, todas as pessoas do mundo terão oportunidade da salvação, ou possibilidade da salvação. E o próprio São Paulo, em uma das suas cartas, afirma que os pagãos serão julgados segundo a lei natural. Mas, por outro lado, dentro da nossa igreja, nós temos dons e as graças inestimáveis que vêm pelos sacramentos, sobretudo pelo sacramento do batismo, sacramento do perdão e o sacramento da Eucaristia. Claro que todos os sacramentos são importantes, né? Mas a Igreja Católica é aquela que tem os maiores meios, a que nos possibilita os maiores meios para a nossa salvação. E os sofrimentos? São Paulo fala que a nossa fé deve nos motivar a nos gloriar de Deus, mesmo nos sofrimentos. E são nos sofrimentos que nós provamos a nossa fé. Assim como nós estamos em dificuldades, sofrimentos, nós sabemos quem são os nossos amigos, né? Aí é uma prova para que uma pessoa, nós julguemos uma pessoa que é realmente nosso amigo ou não é, né? Mas os sofrimentos do sangue de São Paulo produzem a perseverança. E a perseverança produz a fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E uma esperança que nos leva a agir no mundo. Não é ficar aqui no mundo com os pés no chão e o pensamento só lá na outra vida, não. Porque essa esperança, ela deve ser assim mostrada. Nós, através também de nossas obras, né? Então, o amor que nós recebemos de Deus, nós devemos fazer frutificar este amor, amando Deus na pessoa dos irmãos e quando nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. E o Evangelho, o Espírito da Verdade, né? Primeiro Jesus pronunciou essas palavras antes, no lava-pés, antes do lava-pés dos apóstolos. E é um discurso que possui assim um caráter de testamento. E os discípulos não compreenderam quase nada do que Jesus estava falando para eles, né? Então, diante dessa falta de compreensão dos discípulos, ou eles não estavam suficientemente maduros, mentalmente maduros, para receber, para compreender a doutrina de Jesus Cristo. Então ele fala na referência ao Espírito Santo, que dará continuação à missão de Jesus. E o Espírito Santo instruirá os discípulos e os libertará das amarras que impedem o reconhecimento do Salvador. E é o Espírito Santo que conduz à verdade plena, que é o próprio Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é, pois, a própria realidade divina, manifestada no amor de Jesus, que entrega a sua própria vida por causa de nós. Então Jesus reza para que seus discípulos sejam santificados na verdade. Mas este evangelho também nos leva que a ação do Espírito Santo está aí. Nós estamos vivendo na época do Espírito Santo. Então, o que a igreja disser para nós em termos de fé, aquilo devemos acreditar. E em termos de comportamento ou ética, nós devemos praticar. E muitas vezes a igreja é contestada. A igreja, as pessoas acham que deveriam a igreja mudar, né?
mudar este ou aquele ponto de fé. Por exemplo, recentemente eu li uma contestação à igreja sobre os casais de segunda união, ou casais que não receberam o sacramento do matrimônio, querendo ter os mesmos direitos dentro da igreja das pessoas eclesiasticamente casadas ou unidas pelo sacramento do matrimônio. A igreja falou não. Quer dizer, o Papa, os responsáveis pela doutrina da igreja. Então aceitemos a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele fundou e deixou no mundo, né? Então a palavra da igreja, em termos de fé, em termos de comportamento ética, devem ser seguidas por nós. E a festa da Santíssima Trindade é um momento especial para refletir sobre a nossa própria identidade e missão no mundo. Nós somos a família humana formada por povos diversos e culturas diferentes. Somos homens e mulheres chamados a nos acolher no respeito mútuo e na realidade de direitos. Somos diferentes. Na diferença nos completamos. Somos diversos, na diversidade nós unimos. E no texto da carta aos Romanos ouvimos que o amor de Deus se revela com total benevolência e gratuidade. Tudo é bondade de Deus, né? Então, da nossa parte, resta-nos acolhê-lo com gratidão e perseverança, com amor sem limites, né? E é um caminhar na esperança que nos leva à ação. E o livro dos Provérbios fala da sabedoria que convive intimamente com Deus. E nós, muitas vezes, seguimos a sabedoria do mundo, né? E, por fim, de acordo com o modo pelo qual nos relacionamos entre nós e com todas as coisas criadas, nós colhemos frutos de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. Então, aquilo que plantarmos, nós vamos colher. É verdade. Então, nós devemos plantar o bem para colher o bem. E no Evangelho, Jesus nos promete o Espírito Santo para nos ajudar a viver conforme o modelo da Trindade Santa, a perfeita comunidade. E o Espírito Santo deveria ocupar em nossa vida a nossa atenção, nós sempre pedindo as suas inspirações para bem pensar, pedindo também a sua guia ou inspirações para guiar as nossas palavras, para que formem pontes de entendimento e de amizade, e não de divisão. Há também pedir ao Espírito Santo as inspirações ou guia para viver bem na vida, agir bem na vida. E o dom da fortaleza para seguir as suas inspirações. Porque muitas vezes os pensamentos de Deus não são os nossos, não coincidem com os nossos pensamentos. Ou os nossos pensamentos não coincidem com os pensamentos de Deus. Nem sempre a nossa vontade não é a vontade de Deus sobre nós, porque o próprio Jesus falou que Deus